Olá, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Mais uma vez, vamos para a nossa leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias. Hoje, Gênesis, capítulo 11. Leremos aqui a partir do capítulo 11, mas antes eu quero incentivá-lo a inscrever-se aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, e ler a Bíblia conosco. Diariamente estamos aqui para esta leitura maravilhosa. Nesta versão, eu estou lendo Almeida Revista Corrigida. Você está convidado a ler conosco. Tem outra versão? Aproveite as playlists aí do canal, onde contém outras versões da Bíblia já gravadas para você ler junto comigo. Vamos, então, aqui orar e iniciar a nossa leitura. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós de juntos estarmos neste momento para aprendermos mais da Tua palavra. Ensina-nos a aplicar na nossa vida, Senhor, diariamente os princípios que estão contidos aqui nessa palavra. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 11. Toda a terra com uma mesma língua. Gênesis capítulo 11. E era toda a terra uma mesma língua e uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale da terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimamo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Selá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 35 anos e gerou Eber. E viveu Salá, depois que gerou Eber, 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou Peleg. E viveu Eber, depois que gerou a Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou Reu. E viveu Peleg, depois que gerou Reu, 290 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou Serug. E viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou Naor. E viveu Serug, depois que gerou Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão, a Naor, mulher para si. E tomaram Abrão e Naor, mulher para si. E o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã.
pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então aos cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: À tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti, te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e a gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas, e jumentos, e servos e servas, e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela é tua mulher? Por que disseste: É minha irmã? De maneira que eu houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem a seus varões a respeito, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e tudo o que tinha. Gênesis capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo o que tinha com ele, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata, em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. Também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muito grande, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló.
e os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se à direita escolheres, eu irei à esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda a terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou a sua tenda e veio e habitou nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 14. E aconteceu depois, nos dias de Rafael, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Berá, rei de Sodoma, e Birsa, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Adimá, e Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se, e ao 14º ano veio Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele feriram aos Refaíns em Asterote e Carnaim, e aos Zuzins em Arã, e aos Emins em Sevé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, e o rei de Adma, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafael, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manré, e o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão.
Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dedã. E dividiu-se contra eles de noite, ele, seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o, e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manré, estes que tomem a sua parte. Gênesis capítulo 15. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos e morando na minha casa, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho, e trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte em frente da outra, mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abrão: Saibas de certo que peregrina será sua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, e serás sepultado. A quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez um Senhor concerto com Abrão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates,
e o queneu, e o quenezeu, e o cardomeneu, e o eteu, e o ferezeu, e os refaíns, e o amorreu, e o cananeu, e o girgazeu, e o jebuseu. Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bem é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água, no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse Agar, serva de Sarai: De onde vens? Para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. E disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor com que ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Lairoi. Eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho, que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Gênesis, capítulo 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Eu porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti, e te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. E disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu, a tua semente, depois de ti, nas tuas gerações. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e a circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado,
todo macho das vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da sua semente, não, com efeito, será circuncidado o nascido da tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo, e o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu concerto. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abrão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado de anos do ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Então tomou Abraão seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abrão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia foi circuncidado Abraão, Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro, por estrangeiro, foram circuncidados com ele. Gênesis capítulo 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda do seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse: meu Senhor, se agora tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco de água, lavai os vossos pés, e recostai debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, e depois passarei adiante. Porquanto por isso chegastes até vosso servo, disseram: assim faze como tem dito. E Abraão apressou-se de ir ter com Sara a tenda, e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra boa, e deu ao moço, para que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e eles estavam em pé junto a eles, debaixo da árvore, e a comeram. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: eia, aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo de vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, e que está atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e já a Sara havia cessado o costume das
mulheres. Ainda deleite, depois. Versículo 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abrão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Deveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este templo da devida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isto, porque te riste. E levantou-se aqueles varões dali e espalharam para a banda de Sodoma, e ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para peregrinar com justiça e juízo, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abrão e que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram para Sodoma. Mas Abrão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abrão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, que não pouparás o lugar por causa de 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, e que o justo seja com o ímpio, como o ímpio, longe de ti seja. Não farias justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abrão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos, 5 destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se achar 30 ali. E disse: não farei, se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 20. E disse: não destruirei por amor dos 20. E disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só, mas esta vez falo, se porventura se achar ali 10. E disse: não destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar. E Abraão tornou ao seu lugar. Gênesis capítulo 19. E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa dos vossos servos, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram na sua casa. Fez-lhe banquete,
e cozeu o bolo sem levedura, e comeram antes que se deitasse. Cercaram a casa os varões daquela cidade, e os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e farei delas e farei delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões. Por isso vieram as por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daqui. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló e consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram de achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos têm nessa cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros, e ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, e sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram fora da cidade. Aconteceu que, tirando-os fora da cidade, escaparam por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda a campina, escapa para o monte e para que não pereça. E Ló disse: Assim não, Senhor, eis que agora teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois tenho medo de que apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei, não é pequena, para que a minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui tenho aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiver ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. E saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre, o fogo do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se naquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina, e viu, eis que uma fumaça da terra subia, como fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, e derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló a Zoar, e habitou no monte, as suas 2 filhas com ele,
porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a semente do nosso pai. E deram de beber vinho seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, damos-lhes a beber vinho também esta noite. Então entra tu diante e deita-te com ele, para que em vida conservemos a semente de nosso pai. E deram-lhe beber vinho a seu pai, e também naquela noite levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai, e teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Gênesis capítulo 20. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher: É minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso, disse o Senhor: Matarás também a tua nação justa? Não me disse ele mesmo: É minha irmã. E ela também disse: É meu irmão. Em sinceridade de coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e eu também. Eu tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitua a mulher de seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas as palavras que em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste e em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim o meu reino, tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deveria ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: Porque dizia comigo: Certamente não há temor de Deus neste lugar. Eles me matarão por amor da minha mulher. Na verdade, ela é também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: Seja esta graça que me farás em todo o lugar onde viermos. Dize a mim: É meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas, e os deu a Abraão, e restitui-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: Eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde bom for aos teus olhos. E Sara disse: Vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que ela te sejam por véu aos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abrão. Gênesis capítulo 21. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha falado, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice.
ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abrão o nome de seu filho de que nascera com Sara, e lhe dera Isaque. Abrão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abrão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito risos, e com todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão: deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva, em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada tua semente, mas também do filho desta sua serva farei uma nação poderosa. Farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão de um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi andando errante pelo deserto de Berseba e consumiu a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore e foi e se assentou-se em frente, afastando-se da distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, e cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro e habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou-lhe por mulher na terra do Egito. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que o servo de Abimeleque havia tomado por força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso, e também tu não fizeste saber, nem eu o ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Pois Abraão, porém, a parte 7 cordeiros do rebanho. Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? Disse: tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunhas que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar de Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque em Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus, e plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno, e pregnou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Gênesis capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe:
Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, tomou consigo dois dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos-vos. Tomou Abrão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu a Abraão da sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos, e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se dizia até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o Senhor Deus bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, portanto fizeste esta ação, e não me negaste teu filho, teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e a tua semente, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo, eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão Uz, teu primogênito, e Bus, teu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quezeque, e Quezede, e Azo, e Pildas, e Gidlafe, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também Tebá, Gaã, Taás e Maacá. Gênesis, capítulo 23. E foi a vida de Sara 127 anos, estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou com os filhos de Et, dizendo, estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão da sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo, ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus, és no meio de nós, enterra o teu morto na mais escolhida da vossa sepultura. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para que enterres o seu morto.
Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é da vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante da minha face, ouve-me, e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse do sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom heteu a Abraão aos ouvidos dos filhos de Et: Todos os que eles entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nela está, diante dos olhos dos filhos do meu povo, te dou, sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te o preço do campo, e eu darei, toma-o de mim e sepulte ali o meu morto. E sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isso entre mim e ti? Sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvidos a Efrom. Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Mamré, e o campo e a cova que nela estava, e todo o arvoredo do campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmaram a Abraão em possessão de diante dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Mamré, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et. Gênesis capítulo 24. E era Abraão já velho e adiantado de idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo, e disse a Abraão, o seu servo mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus, o Deus da terra, que não tomará para meu filho mulher das filhas dos cananeus no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Porventura não quererá seguir-me a mulher, e a esta terra farei, pois, tornar teu filho a terra de onde saíste. E Abraão lhe disse: Guarda-te que não faças lá tornar meu filho, o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua semente darei essa terra. Ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes a mulher de lá para meu filho, e se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não farás lá tornar meu filho. Então pôs o servo a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, 12 camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíram para tirar água, e disse: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a doncella a quem disser: Abaixe a água do teu cântaro para que eu beba, e ela disser: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos,
esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, que fizeste beneficência ao meu senhor. E sucedeu que antes que acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o ombro, e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro, e disse: Ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se, abaixou seu cântaro sobre a sua mão, e lhe deu de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os camelos, e o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro e deu meio ciclo de peso, as 2 pulseiras para as suas mãos do peso de 10 ciclos de ouro. E disse: De quem és filha? Faze-mo saber. Peço-te, há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: Também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor, e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. E a donzela correu e fez saber essas coisas na casa da sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, e Labão correu ao encontro daquele varão à frente, e aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando viu as palavras da sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé junto ao camelo, junto à fonte, e disse: Entra, bendito do Senhor, porque estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, e destacaram os camelos, e deram palha e pastos aos camelos e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: Fala. Então disse: Eu sou servo de Abraão. O Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas, vacas e prata e ouro, e servos e servas, e camelos, jumento. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho, e o meu senhor, depois da sua velhice, e ele lhe deu tudo quanto tem. E o meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai, à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: Porventura não me seguirá mulher? E ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que me tomes mulher para meu filho, da minha família, da casa de meu pai. Então serás livre do teu juramento quando fores à minha família, e se não te derem livre, serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte, e disse: O Senhor Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperares o meu caminho, da qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, a donzela que sair para tirar água, a qual eu disser: Ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: Beba tu, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu senhor. E antes que eu acabasse de falar ao meu
coração. Eis que Rebeca saía com um cântaro sobre o ombro e desceu à fonte, tirou água, e eu lhe disse: ora, dá-me de beber. E ela se apressou, abaixou o seu cântaro de sobre si e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela também deu de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: de quem és filhas? E ela me disse: filha de Betuel, filha de Naor, que lhe gerou Milca. Então me pus o pendente do seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos, e inclinando-me adorei o Senhor, e bendisse ao Senhor, o Deus de meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tornar a mulher do meu irmão, o meu senhor, para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu senhor, faze-mo saber se faz-mo saber, e se não, também mo fazeis saber, para que eu olhe a mão direita ou a esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disse: do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar mal ou bem, eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te, seja a mulher do filho do seu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor, tirou os servos vasos de prata, vasos de ouro, vestes, e deu a Rebeca, e também deu coisas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram, beberam, e ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite, e levantaram-se pela manhã, e disse: deixa-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado meu caminho. Deixe-me partir para que eu volte a meu senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntemo-lhe. E chamaram Rebeca e disseram-lhes: irás tu com este varão? E ela respondeu: irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão, e os seus varões, e abençoaram Rebeca, e disseram: ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão, e aquele servo e, e Rebeca tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Larrói, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. E Rebeca também levantou os olhos e viu Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Glória a Deus pela leitura de hoje. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado para juntos estarmos diante de Ti, aprendendo da Tua palavra. Fale aos nossos corações, Senhor. Ensina-nos os Teus caminhos. Que nós, Senhor Jesus, sejamos praticantes. Que nós sejamos luz e sal para este mundo. Fica conosco. Amém. Deus te abençoe grandemente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal.